Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, chegando mais uma vez eu por aqui, Luiz Fernandes, aqui no seu canal Mundo Católico Romano, né? Já peço que você de antemão aí inscreva-se no nosso canal, deixa aí o seu like para ajudar na divulgação do nosso vídeo. Se você gostar do vídeo também você pode compartilhar aí com seus amigos, né? No nosso vídeo de hoje nós vamos fazer mais uma vez aqui a defesa da nossa fé católica, porque é o seguinte, muitos acham que a igreja não pode ser defendida, né? Ela pode ser atacada por todos, né? Pelos protestantes, pelos comunistas, por todos, mas não pode ser defendida, né? A gente vê que quando alguém defende a Igreja Católica, quando alguém se lança a defender a fé católica, é chamado de intolerante, é chamado de fanático, esse tipo de coisa, né? Mas na verdade o que nós vamos fazer aqui é uma simples defesa da fé, não somente da fé, mas também da verdade histórica, né? Dos fatos históricos, defendendo assim dos embustes protestantes, das distorções. Aqui nós temos hoje o pastor, salvo engano, ele é adventista, o Leandro Quadros, onde ele fala que uma série de distorções da verdade histórica com relação à Sagrada Escritura, onde ele diz que a Igreja Católica não preservou, inclusive ele afirma que a Igreja tentou destruir a Sagrada Escritura. Até essas mentiras protestantes, esses mitos que são repetidos aí, mitos criados por eles mesmos, pelos iluministas, por eles que sempre usam aquela velha tática protestante, né? Faz aquela propaganda difamatória, repetindo aí 100 vezes, 1000 vezes, até que ela se torne uma verdade, né? Então são esses embustes protestantes que nós estamos combatendo aqui no nosso canal. Então teve um irmão católico que comentou aí no Facebook aí do Leandro Quadros, do pastor Leandro Quadros, dizendo que a igreja preservou a Sagrada Escritura. Ele se achou no direito de responder e de refutar o irmão católico. Será que a Bíblia realmente foi preservada graças à Igreja Católica? Nós reconhecemos que foram monges católicos que copiaram, preservaram textos bíblicos. Porém, a história não é bem assim como é contada aos nossos irmãos católicos. Esses monges, eles viveram na clausura do deserto, especialmente no Egito. E eles nada tinham a ver com a igreja. Mas na verdade a igreja não só preservou a Sagrada Escritura, vamos mais além. A igreja ela compilou uma parte das Escrituras, que foi o Novo Testamento, né? Não só compilou, mas também definiu esse cânon bíblico do Novo Testamento, sobretudo, também do Antigo, né? Por assim dizer, mas sobretudo do Novo Testamento, e também preservou, né? Então aqui não somente preservou, mas como compilou, definiu esse cânon bíblico, quais livros deveria compor a Sagrada Escritura, e também preservou. E se nós temos a Bíblia hoje é por conta da igreja, né? Como já dizia o Dom Henrique Soares, a Bíblia vem da igreja, né? Está corretíssimo, né? Porque o próprio Jesus Cristo não iniciou seu ministério escrevendo, mas sim pregando, né? Pregando o evangelho. Para a gente ter uma noção de como é que é a coisa, só a partir de 21 anos depois, né, da morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor aos céus, que surgiu aí os primeiros escritos do Novo Testamento, né? A carta de São Paulo aos Tessalonicenses é datada aí por muitos estudiosos aí por volta do ano 51, mais ou menos, 51, 52, depois da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então foi mais de duas décadas aí que se passou, que a igreja não vivia de um livro, mas sim da palavra pregada, anunciada, né? E foi a tradição apostólica que fez a igreja discernir quais os escritos deveriam ser enumerados nessa lista dos livros sagrados, né? Porque a briga era grande, né? Então a igreja que foi definindo isso a partir dos seus concílios, né? Sobretudo o Decretum Damasi e também os concílios de Florença e tantos outros concílios, né? O livro dos Hebreus também, como a carta de Tiago, as duas de Pedro, se tinha dúvidas sobre a autenticidade dessas cartas e se levantaram dúvidas a respeito dessas cartas, se deveriam compor ou não a Sagrada Escritura. Então, para você ver que foi uma briga ali nos primeiros séculos para se definir. Existiam alguns grupos de hereges que queriam incluir vários outros livros na Sagrada Escritura, os chamados livros apócrifos. A igreja teve que retirar e não permitir que entrasse certos livros espúrios e heréticos
dentro desse cânon bíblico, né? Como também existia também outro grupo de hereges que queriam um cânon extremamente restrito, né? Excluindo aí Apocalipse, excluindo a carta aos Hebreus, excluindo a segunda de Pedro, a primeira e a segunda de Pedro, as cartas de João e vários outros livros. Por exemplo, o livro do Apocalipse quase não entrou no cânon bíblico, né? Por conta aí das discussões. Mas o que nós temos hoje, os 27 do Novo Testamento, é fruto do que foi definido pelos conselhos da igreja, né? Só para início de conversa. Mas vamos então ao vídeo do Leandro Quadros, para a gente ter uma noção do que ele fala, as bobagens que ele fala nesse seu vídeo, né? A igreja tentava até destruir a Bíblia. Nós sabemos que, na verdade, o catolicismo tentou, especialmente no período medieval, destruir a Bíblia. Eu fico impressionado assim com o tamanho do cinismo, né? Da desonestidade intelectual de um sujeito desse, que se diz pastor, né? De uma igreja adventista, né? Quanta mentira, quanta distorção. Será que a Bíblia realmente foi preservada graças à Igreja Católica? Nós reconhecemos que foram monges católicos que copiaram, preservaram textos bíblicos. Porém, a história não é bem assim como é contada aos nossos irmãos católicos. Esses monges, eles viveram na clausura do deserto, especialmente no Egito. E eles nada tinham a ver com a igreja. Primeiro ele diz que foi monges católicos, mas que não foi a igreja que preservou, mas que foi monges católicos, né? Depois ele diz que esses monges não faziam parte, não tinha ligação nenhuma com Roma, não tinha ligação nenhuma com a igreja, mas sendo que eles eram católicos, né? Aí a gente vê que nos seus argumentos já são contraditórios, né? Na verdade, antes de existir o primeiro monastério, onde existiu o primeiro monge, a igreja já tinha uma grande preocupação com a Sagrada Escritura. Por exemplo, em 382, né, o Papa Damaso, né, ele confiou a São Jerônimo, né, a revisão dos evangelhos. E por que ele fez isso? Porque começou a surgir versões da Sagrada Escritura, versões latinas, mal traduzidas, com problemas de tradução. Assim o Papa, ele, para poder preservar a Sagrada Escritura, aquilo que foi transmitido autenticamente, né, as cópias, preservar a verdade autêntica da Sagrada Escritura, confiou a São Jerônimo, né, que fizesse a revisão dos evangelhos. Essa tarefa que foi concluída em 384, né, 2 anos. Depois, confiou então a São Jerônimo a tarefa da tradução completa da Sagrada Escritura, que ele deu início aí entre os anos 390 a 405, concluindo esse trabalho, né? Então a primeira tradução das Sagradas Escrituras, né, do hebraico, do aramaico e também do grego para a versão latina foi da Igreja Católica, foi a mando de um Papa, né? E foi realizada essa tarefa por um santo da Igreja Católica chamado de São Jerônimo, né? Essa tarefa de traduzir a Sagrada Escritura, né? Então, antes que existisse, né, esses primeiros monges e os primeiros monastérios, o Papa já tinha essa preocupação de traduzir a Sagrada Escritura com fidelidade, né, a preservar assim aquilo que foi transmitido. Uma outra questão, esses monges, eles eram católicos, né? Eles eram católicos e eles estavam a serviço da igreja, né? Se nós temos as cópias hoje, de fato, deve-se aos copistas, né, que tiveram esse trabalho de copiar, porque os materiais eram frágeis, né, e era tudo feito à mão, manuscritos, né. E esse trabalho foi realizado pela igreja, por esses monges. Não era somente os monges que, como você disse no seu vídeo, perdido no Egito, não. Você vê que em cada monastério, em toda a Europa, tinha vários monastérios, né, e esse trabalho era realizado por vários monges, né. E não se iluda, não pense que eram os monges lá perdidos no Egito, né? Não, eram os monges que estavam a serviço da igreja. Inclusive, no próprio Vaticano, né, tinha os copistas, né? Tinha cópia da Sagrada Escritura. Ele fala como se a igreja, como se no Vaticano não tivesse as cópias da Sagrada Escritura, né? Como se a igreja não vivesse da palavra, como se a igreja não tinha uma liturgia que... O que se lia na liturgia católica desde o primeiro século? Claro que sempre se leu, na liturgia católica sempre foi a Sagrada Escritura, né? Então esses monges, eles estão a serviço da igreja, os seus abades, né? Eles
mesmo tendo as suas regras, em cada monastério, em cada congregação, eles têm as suas regras próprias, né? Mas essas regras estão a serviço de uma regra maior, estão submisso a uma regra maior, que é a doutrina da fé da igreja, né? Que são os pontos de fé da igreja católica, que eles têm que ser obedecidos, e seus abades, que deve uma obediência à igreja católica, à sé apostólica, né? Então, nesse sentido, não são outra igreja. Não pensa que cada congregação, cada mosteiro e cada congregação são igrejinhas separadas, como existe hoje trocentas seitas protestantes, né? Não é assim que funciona na igreja católica, né? Então esses monges eles estavam a serviço da igreja e submisso à doutrina da igreja, submisso ao credo da igreja, sujeito aos pontos de fé católica, né? Porque senão eles não seriam considerados como católicos, seriam excomungados da igreja, não era o caso. Então a Sagrada Escritura sempre foi utilizada na igreja desde os primeiros séculos, na sua liturgia, a igreja que se alimenta da Sagrada Escritura, que aliás é um dos pontos de fé da igreja. A igreja que não vive somente da sola Escritura, né? Essa invenção da sola Escritura, que é uma invenção luterana, uma invenção de Lutero, né? Lutero que suprimiu o livro da Sagrada Escritura como versículos também, como também alterou e acrescentou. Então quem tentou de fato destruir a Sagrada Escritura não foi a Igreja Católica. Nós sabemos que, na verdade, o catolicismo tentou, especialmente no período medieval, destruir a Bíblia. Sinceramente, é de impressionar o grau de demência, né? De demência de uma pessoa, de ódio que esse pessoal tem contra a Igreja Católica para criar esses mitos, né? Esses mitos, o rancor é tão grande no coração dessas pessoas, de criar uma história tão nefasta, tão mentirosa, sem argumento histórico, mentindo com a cara mais lavada, né? O que a igreja fez desde os primeiros séculos foi preservar aquilo que realmente foi transmitido, né? E combatendo sim os hereges. Foi o que aconteceu lá nos primeiros séculos, né? Quando Marcião, um herege, né, que queria retirar da Sagrada Escritura, jogar todo o Antigo Testamento fora, né? Jogar também os evangelhos de Mateus, de Marcos e de João fora, ficar apenas com o evangelho de São Lucas, e ainda mutilado ainda, jogar as cartas de Pedro fora, jogar o livro dos Hebreus, jogar as cartas de João, jogar o livro do Apocalipse fora e ficar apenas com o evangelho de São Lucas e algumas cartas que ele considerava de São Paulo. Então a igreja disse não a isso. A igreja também, lá nos primeiros séculos, combateu o gnosticismo, né? Esse, já ao contrário, queria colocar um monte de livros apócrifos dentro do cânon bíblico, né? Como o livro de Maria Madalena, o Evangelho de Tiago, o Evangelho apócrifo de Tiago, como tantos outros livros, né? Eram dezenas, centenas de livros apócrifos que os gnósticos, né? Muitos desses livros escritos por eles mesmos e que davam a autoria para algum apóstolo do primeiro século, falsificando assim a autoria desses livros. A igreja recusou, e a igreja disse não. A igreja tentava até destruir a Bíblia.